ótima semana para você! Está começando o Boletim Legislativo desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Vamos começar a semana bem informados? Um dos assuntos de hoje é o projeto aprovado que institui o Plano de Controle ao Combate de Escorpião na cidade. E hoje também começa a primavera, a estação mais florida do ano, e preparamos uma reportagem para você. Vamos falar também de saúde. Setembro ganha a cor azul para marcar o mês internacional de conscientização da fibrose pulmonar. Tudo isso e mais a partir de agora. A gente começa o boletim de hoje com informação sobre a Câmara. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a instituir o Plano de Controle ao Combate de Escorpião na cidade. A proposta é facilitar o trabalho da vigilância epidemiológica para evitar acidentes com os bichos peçonhentos. Esse bichinho invertebrado, pequenininho, não é inofensivo. As picadas de escorpião podem ser fatais. Por isso, o mais adequado é evitar entulho e manter todos os cômodos limpos em casa, principalmente para quem tem quintal. Eu estou sempre limpando os lugares que pode criar o escorpião, o filhote, essas coisas, eu morro de medo. Aí eu sempre deixo limpo. Não deixo madeira, não deixo as coisas acumuladas em casa, no quintal. O Novo Horizonte é um dos bairros que mais registra a aparição de escorpiões em São José. Pensando nessa realidade, o vereador Roberto do Eleven, que mora na região, apresentou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a instituir um plano de controle específico para o combate do animal na cidade. A matéria, aprovada na Câmara, foi motivada por queixas da população. Teve alguns lugares que apareceu em massa, um pouco a mais de escorpião, e recebi muita reclamação no meu gabinete, fizemos esse projeto de lei, porque apareceu em vários pontos da cidade, então o cuidado tem que ser redobrado. A justificativa do projeto destaca ainda a tendência de aparição dos escorpiões em períodos quentes e chuvosos. E destaca o papel decisivo do poder público no planejamento das ações preventivas. Além de medidas práticas, o vereador Roberto do Eleven também defende a importância de campanhas educativas. Através de divulgação, cada um cuidar do seu quintal, não deixar entulho, não deixar madeiras que atraem o bicho por conta de barata, Por isso tem que ter a prevenção da picada de escorpião. Então, o poder público faz a parte dele e nós também temos que fazer a nossa, na nossa casa, do nosso quintal. Todo cuidado é pouco quando se trata de escorpiões. Além da dor intensa, uma picada pode ocasionar tremores, náuseas, vômitos, alterações respiratórias e até mesmo, em casos mais graves, insuficiência cardíaca. Idosos e crianças precisam de atenção redobrada. Ela é uma picada bem dolorida, para qualquer pessoa, mas para crianças até 10 anos, a gente considera como um acidente grave, porque é um risco de morte. Então a gente tem um agravamento muito rápido dos sintomas, vômito, parada cardiorrespiratória, edema pulmonar, isso já num agravamento bem sério. Então, para esse público, a gente indica que o socorro seja bem rápido, procurar, ainda que a pessoa tenha plano de saúde, encaminhar sempre para o hospital de referência, a Clínica Sul, a UPA de São Francisco, caso o acidente seja lá, ou o Hospital Municipal, na Vila. Com a execução do plano de controle preventivo contra escorpiões, a expectativa é que acidentes envolvendo o animal se tornem cada vez menos frequentes. A ideia é que eles sejam vistos apenas no Centro de Controle de Zoonoses ou em laboratórios para estudos. Falando em estudos, o CCZ de São José realiza um trabalho de cooperação com o Instituto Butantan, em São Paulo, voltado para pesquisas com escorpiões. A gente junta os escorpiões até uma quantidade. Quando a gente tem a partir de 100, a gente faz o encaminhamento para o Butantan. E lá é feito, eles entram na coleção dos animais que vão ser utilizados para extração do soro, extração do veneno, para fabricação do antiveneno, soro antiescorpiônico. E aí é distribuído para toda a cidade, para toda a população que tem necessidade. Vamos mudar de assunto e falar de primavera? Daqui a pouco, às 3h19 da tarde, começa a estação mais florida do ano, quando a cidade se veste de cores e texturas. Você já deve ter notado na sua rua ou no seu bairro que as árvores já estão florescendo,
E olha, aqui em São José, a população pode consultar o patrimônio natural da cidade pelo aplicativo GeoSanja. Ruas floridas de todas as cores. Os ipês anunciaram o início da primavera e a estação das flores chegou trazendo vida nova para a cidade e encantando moradores. Mas a florada não acontece por acaso, é sinal de que a natureza está despertando. É o período onde há uma maior incidência de luz, que é fundamental para a produção de energia, né? Aumento do calor, aumento da umidade, e tudo isso proporciona a ela o quê? Produção, energia e nutrientes, e faz com que a planta entre em processo de floração, que é fundamental para a sobrevivência da espécie e multiplicação. A primavera anuncia o fim do inverno e o começo de um novo ciclo da natureza. A estação, que vai de 22 de setembro a 21 de dezembro, tem dias mais longos e aumento da incidência solar, que ajudam no crescimento das plantas e na transformação da paisagem. Neste ano, a população percebeu que os ipês amarelos floresceram antes do esperado. Segundo especialistas, isso é resultado da intensidade do inverno. O baixo índice pluviométrico e o excesso, vamos chamar assim, de frio, né, fez com que tivesse essa floração bonita do ipê amarelo agora, né, que sucedeu o ipê roxo. Não só os ipês que florescem nesta época. Árvores como azaleias, cerejeiras e entre outras flores também enchem São José dos Campos de cor, revelando a diversidade da flora urbana. A natureza é muito sábia, né? Ao mesmo tempo que ela lança os brotos, ela proporciona no ambiente também, com esse aumento de temperatura, que os animais também saiam de hibernação, aumente a abundância de alimentos, né? Então inicia-se a fase de acasalamento. Então, assim, é uma união, né? As plantas com os animais, e as plantas no mesmo sentido. Elas é no momento onde você pode fazer excelentes mudas, porque é na primavera que o broto vem mais forte. Então, assim, é uma maravilha, é um momento chave vital para as plantas. O ciclo de floração é essencial para a produção de sementes e frutos e pode se estender por toda a primavera. Mais do que embelezar a paisagem, as árvores e flores desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas urbanos, contribuem para a qualidade do ar, reduzem as ilhas de calor e promovem bem-estar para quem vive na cidade. O local que você tem mais árvores, você tem um ar mais puro, você tem sombras que diminui a ilha de calor, impacto das chuvas. Locais mais arborizados significa que você tem menos águas escorrendo pelas calçadas ou pelas vias, causando até enchentes, esses problemas de inundação. Então as árvores, além de tudo, de todo serviço ambiental, ela ainda presta esse tipo de serviço ambiental no controle das erosões urbanas. E sabia que todas as flores e árvores que vemos pela cidade podem ser consultadas online pelo site GeoSanja? Lá é possível conhecer melhor esse patrimônio natural. Estão disponibilizadas 88 mil árvores, então o munícipe pode entrar nesse portal e clica em cima de uma árvore que ele tem interesse, vai para um website e já mostra os detalhes daquela árvore, como o DAP, que é o diâmetro, a altura do peito, a altura da árvore, o nome científico, o nome popular, já tem várias informações ali que inclusive os alunos da rede de ensino estão utilizando isso para fazer pesquisas, trabalho de escola, utilizando o GeoSanja, que é uma ferramenta que a prefeitura disponibiliza para a população ir acompanhando os cadastramentos das árvores que nós estamos fazendo. A primavera traz vida, cor e renovação para São José. É tempo de apreciar, cuidar e celebrar a natureza que floresce ao nosso redor. Todas as estações têm suas belezas, né? Mas a primavera dá aquele tchan, né? Das cores, e eu acho que isso daí é para nós, né? É para a natureza, por isso que é importante o respeito da mãe natureza.
Que lindo, né? Toda essa riqueza natural traz um imenso bem-estar e deixa os dias mais agradáveis. Então, vamos aproveitar para saber como vai ser a primavera este ano? Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Boa tarde, Ana. Me conta mais sobre a primavera. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, hoje oficialmente começa a primavera, aí a estação das flores. Muitas pessoas aí esperando o céu azul, clima mais ameno. Mas será que a estação vai seguir isso mesmo? Para a gente saber melhor se vai mesmo essa estação ser de céu azul, de temperaturas mais amenas, eu converso com o Guilherme Borges, ele é meteorologista. Guilherme, conta pra gente, o que o pessoal de casa pode esperar da primavera de 2025 em termos de clima? Boa tarde. Boa tarde. Então, geralmente a primavera ela marca essa transição, né, para o verão. Então a gente começa a ter chuva mais presente, as temperaturas se elevam também nesse período com mais facilidade. Então a tendência para essa primavera de 2025 é que a gente tenha uma condição de chuva aumentando agora, né, gradativamente, até ela é mais chuvosa mais para o final dela, quando começa efetivamente o verão. As temperaturas também se elevam um pouco mais para o final dela, mas agora a gente já começa a ter essa questão de dias maiores, mais incidência de radiação solar. Isso contribui também principalmente para o aumento das temperaturas. E olhando principalmente na previsão mesmo, a fino, aqui para a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e toda a região do litoral norte, a gente deve ter essa condição de chuva mais dentro da média, um pouquinho acima da média, as médias já são mais elevadas, né? Então a gente deve começar a ver aquelas pancadas de chuva bem características de verão, né, que vem mais para o final da tarde, que dão uma amenizada naquele tempo mais quente, e as temperaturas devem ficar entre a média e um pouquinho abaixo da média. E eu te explico por quê. A gente deve ter algumas frentes frias passando por aqui, além de trazer chuva, ela traz a redução das temperaturas. Mas essa redução das frentes frias agora na primavera, elas são bem mais comedidas em comparação às frentes frias que a gente viu no inverno. Então a tendência é que a redução seja mais dentro da normalidade mesmo da estação. E a previsão aponta alguma influência de fenômenos climáticos como Laninha sobre a região de São José? O que acontece? A gente tem uma possibilidade sim da estabilização do Laninha, mas no último boletim da NOAA, que é a agência americana que regula, eles colocaram a estabilização desse fenômeno de fraca intensidade e ali para o final da primavera. Final da primavera e início do verão. Então, principalmente os efeitos em questão mais diretos do clima não devem ser tão significativos, tá? A gente pode ter algumas frentes frias passando de maneira mais frequente, até um friozinho um pouco mais tardio na primavera, né? Mas, de maneira geral, os impactos não devem ser tão significativos no clima aqui da região. E existe alguma mudança atípica em relação a outras primaveras que a população precisa ficar atenta? Essa primavera vai ser um pouquinho diferente da do ano passado. Se a gente lembrar os últimos 2 anos, por exemplo, a gente teve a primavera caracterizada por muitas ondas de calor, aqueles períodos de temperatura acima da normalidade. Isso deixou a chuva muito irregular, porque geralmente na primavera a gente tem aquela chuva mais presente, característica de pancada já, tá? E para essa primavera a gente deve ter uma característica mais de primavera mesmo, que é temperaturas já elevadas, mas não tão elevadas. A gente pode ter algumas ondas de calor, sim, mas a tendência é que a gente tenha essa condição de pancadas mais presentes, que vai ser diferente dos últimos anos, que teve esses períodos de calor deixando a chuva muito irregular. E você falou que a gente vai ter instabilidade de temperatura, com bastante calor. Como que essas mudanças podem impactar no dia a dia da população? Geralmente essas pancadas de chuva agora, né, elas impactam porque vem geralmente à tarde. Então, geralmente a logística à tarde fica um pouco prejudicada. Geralmente ela é uma estação de transição, né, chuvosa, seca para chuvosa e depois ficando mais chuvosa no final. Então, ficar mais atento à previsão mesmo de curto prazo para não ser pego de surpresa em questão, né, dessa chuva que vem mais forte, também essa questão nas temperaturas que ficam mais elevadas agora, né? Usar roupas um pouco mais leves para ajudar e manter a hidratação, porque querendo ou não, temperatura mais elevada ajuda a desidratar o corpo de maneira muito mais rápida. É isso, Guilherme, muito obrigada. Ju, então ficar atento aí nessa primavera que está chegando, nas dicas que o Guilherme deu pra gente. E a primavera, né, eu comentei que é a estação das flores. E você aí no estúdio, qual que é a sua flor preferida? Eu adoro orquídeas. E você? Ana, a minha flor preferida é a flor de hibiscos, inclusive eu tenho uma tatuada aqui, viu? Obrigada pelas informações de hoje. Então vamos saber agora como ficam as temperaturas nos primeiros dias da primavera. Nessa segunda-feira, a tarde permanece com o sol entre nuvens. Há chances de chuva a qualquer momento.
A máxima prevista é de 29 graus, com mínima de 18. Amanhã o dia será de sol com névoa pela manhã. À tarde o céu ficará nublado e a máxima prevista é de 23 graus, com mínima de 15. Nosso assunto agora é saúde. O mês de setembro ganha a cor azul para marcar o mês internacional de conscientização da fibrose pulmonar idiopática. A campanha alerta sobre a doença, que é caracterizada pela formação de cicatrizes nos pulmões que dificultam a respiração e provocam sintomas como tosse seca, falta de ar e cansaço. A fibrose pulmonar é grave, progressiva e pouco conhecida. E quem vive com a doença ainda enfrenta desafios, como dificuldades para receber diagnóstico precoce e tratamento adequado. Essa é uma tomografia de quem tem fibrose pulmonar idiopática, uma rara doença pulmonar. É um processo patológico em que o pulmão, aquele elástico, ele perde essa capacidade de reter o ar, né? Então a gente fala que ele perde a sua complacência, o pulmão fica duro e com isso dificulta a entrada de ar no pulmão e prejudica a respiração. Foi a fibrose pulmonar que a Juscelia descobriu em 2019. O principal sinal foi o cansaço físico. Ao saber do diagnóstico, o susto foi grande. Sempre é um susto, né? E ainda mais quando fala que é raro, é grave, não tem cura. Então, quando você ouve essas coisas, né, não é igual uma gripe que você toma uma medicação e você fica bom. É uma doença que você vai precisar ficar tomando um remédio praticamente pelo resto da sua vida, ficar fazendo acompanhamento médico pelo resto da sua vida, e uma doença que pode vir a cometer outras coisas. Então, a preocupação é grande, sim. Esse pneumologista explica que o cansaço nas atividades físicas, mesmo em exercícios simples, é um dos principais sintomas da fibrose pulmonar idiopática. Os sintomas da fibrose pulmonar são muitas vezes inespecíficos. Ele pode começar com uma tosse, com uma falta de ar, que costuma ser leve no início e depois vai aumentando, a falta de ar vai limitando cada vez mais, a pessoa vai tendo cada vez mais sintoma e geralmente a gente procura o pneumologista já quando tem aquela limitação muito importante em que a pessoa não consegue mais desenvolver suas atividades do dia a dia. No Brasil, a ABRAF, a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, realiza um trabalho de apoio e acolhimento a pacientes e familiares com fibrose pulmonar. O apoio que a ABRAF pode dar aos cidadãos joseenses é orientação desses profissionais, quem são os profissionais que são especialistas, principalmente em fibrose pulmonar, por exemplo, né, que faz parte de um conjunto de doenças chamado doenças pulmonares intersticiais. A gente também pode indicar como que faz para entrar em centros de referência, que infelizmente São José dos Campos não tem um centro de referência para essa patologia, mas existem centros de referência onde, através da UBS em São José dos Campos, você consegue encaminhamento via CROSS e a ABRAF consegue dar todo esse suporte de como funciona esse encaminhamento, com quem falar. E o mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Azul, que visa conscientizar sobre a fibrose pulmonar idiopática. O mês incentiva a divulgação de informações sobre a doença e acende o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. A conscientização é importante porque as pessoas não pensam em fibrose. Sempre que tem esses sintomas de falta de ar, cansaço, se pensa em outras doenças, no DPOC, na asma, na bronquite, mas ninguém lembra da fibrose e precisa ser lembrado porque é uma doença que o diagnóstico precoce muda muito a vida da pessoa. Então, a conscientização é importante para trazer aquela pessoa que tem um certo grau de cansaço, que tem aquela tosse ali que não investigou, que acha que é normal, entender que não é normal, que precisa de uma investigação e que precisa de um diagnóstico correto da doença. Ações como a iluminação na cor azul de espaços públicos importantes, como a Câmara de São José, servem de apoio e incentivo à campanha. Trazer a visibilidade, né? O que é viver com essa doença? Porque ela é uma doença que impõe limitações, mas é uma doença invisível. Então a pessoa está cansada, quase não consegue andar, é praticamente um deficiente físico, uma pessoa que tem necessidades especiais, mas não aparenta. Então a gente tenta trazer essa conscientização do que é patologia, como é o diagnóstico, como é viver com essa patologia e principalmente divulgar bastante os sintomas da doença, para que as pessoas fiquem alertas com os próprios sintomas, né? É possível ter uma vida normal com a fibrose pulmonar. A Juscelia faz tratamento desde que descobriu a patologia e as limitações são poucas. Então, no início não foi fácil, no início tudo é difícil,
Mas é o que eu falo, a gente vai se adaptando, vai encaixando tudo nos seus devidos lugares. O tratamento, né, com o profissional adequado, a medicação, né, ajuda dos familiares, que isso é muito importante. Não só familiares, as pessoas, colegas, amigos, com a ajuda das pessoas, a gente vai conseguindo se encaixar tudo direitinho e a gente vai conseguindo levar uma vida, entendeu? Porque, assim, problemas todos nós temos, né? Então, a gente precisa se adequar àquilo e cuidar, tratar e seguir em frente. A Abraf oferece um canal gratuito para tirar dúvidas sobre hipertensão pulmonar e doenças correlatas. É a Central do Pulmão. O número de telefone é o 0800 042 0070. Toda segunda-feira a gente fala sobre legislação aqui no Boletim. É o quadro Seu Direito. Vamos conferir o episódio de hoje. Oi, tudo bem com você? Chegamos com mais um episódio do quadro Seu Direito. Hoje a gente abre espaço para falar de um tema importante dentro do universo jurídico: redes sociais. O que você publica nas redes pode sim ter reflexos no trabalho e culminar aí em uma demissão, principalmente se envolver a imagem da empresa ou discurso de ódio. Mas até onde vai o seu direito à liberdade de expressão? A partir de agora, a gente te ajuda a entender o que a justiça tem decidido sobre esse tema cada vez mais comum. E aí, qual é o seu direito? Não há uma lei específica falando justa causa por conta de post na rede social. Contudo, há uma lei falando que você pode ser mandado embora caso você faça algum ato lesivo contra a empresa. O que seria algum ato lesivo contra a empresa? Você, por exemplo, falar mal da empresa na rede social. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos posts, porque eles chegam não só para as pessoas que a gente quer, como amigos e familiares, mas também para outras pessoas, pessoas que podem ser o público-alvo dessa empresa e também podem chegar a outros funcionários da empresa e a empresa vai saber sobre esse seu post. Então nós temos casos, por exemplo, na justiça, que as pessoas foram mandadas embora por dancinhas, no horário de trabalho, ou então por posts racistas, homofóbicos, ou então posts falando mal do patrão, ou então de um cargo específico que a gente sabe que está querendo atingir alguém na empresa. Então, a partir do momento em que a gente veste a camisa de uma empresa, a gente tem que ter noção que a gente deve seguir as normas internas dessa empresa. É por isso também que a gente sempre fala para os empresários fazerem essas normas de maneira escrita, para que os funcionários fiquem atentos principalmente quais são os padrões e quais são as normas que a empresa segue, né? Qual é a ética que a empresa segue? Então, por exemplo, a gente sempre fala para que tenha normas específicas, proibindo o uso de celulares durante o local de trabalho, proibindo que a pessoa haja de maneira contrária à lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque realmente pode ser uma advertência, uma suspensão ou, por fim, uma justa causa por algo que muitas vezes você acha que é bobo, só que não é, porque está infringindo algo que foi contrário à sua empresa. Se você gosta de aprender sobre história da arte, tem oportunidade aqui em São José, viu? A Fundação Cultural Cassiano Ricardo está com inscrições abertas para curso gratuito. Vamos conversar agora com a Érica Zusa, que vai nos contar todos os detalhes. Boa tarde, Érica! Boa tarde, Júlia. Boa tarde para você que acompanha o Boletim Legislativo. Pois é, as aulas para o curso de História da Arte Ocidental começam no dia 6 de outubro. Estamos nos últimos dias para as inscrições. Para explicar melhor para a gente como se inscrever, eu estou aqui com a Bianca de Aquino, diretora cultural da Fundação Cassiano Ricardo. Quem pode participar do curso, Bianca? Boa tarde. Olá, Érica. É um prazer poder falar sobre mais um ciclo de curso de História da Arte que vai acontecer no Museu Municipal aqui de São José dos Campos. Qualquer pessoa acima de 16 anos que seja interessada por aprender História da Arte está convidada a participar desse curso que é totalmente gratuito, que começa no dia 6 de outubro. São 10 encontros e que serão esclarecedores e, mais do que isso, inspiradores. Quem vai ministrar o curso?
Quem ministra é o professor, pesquisador Guilherme Tozetto, é uma pessoa bastante preparada, ele tem aí um curso de Belas Artes de Lisboa, então tem bastante bagagem que vai poder ser explorada aí durante os encontros no museu. Bianca, eu ia até comentar sobre isso, né? As aulas, elas vão acontecer no auditório do Museu Municipal, é isso? Sim, nós realizamos geralmente 2 encontros, dois cursos por ano, geralmente começando pela arte brasileira e depois indo para a arte ocidental. E sim, é num espaço bastante adaptado, centralizado, para poder receber essas pessoas aí no Museu Municipal. E que, de toda forma, faz todo sentido para a temática do curso, né? Sim, e como eu disse para você, né? Você acaba inspirando as pessoas, formando essas pessoas a terem olhares mais críticos, inclusive para apreciar as exposições que a gente leva para o local. Onde as pessoas podem se inscrever e até quando vão as inscrições? As inscrições encerram praticamente no final do mês, no dia 26. Elas podem se inscrever pelo aplicativo São José Viva, que também é gratuito. E a seleção é por ordem de inscrição. Tá, joia. Muito obrigada, Bianca, pela entrevista. E olha, se você quiser saber mais detalhes, tem também o telefone DDD 12 99740 4427. Júlia, é com você. Obrigada, Érica, pelas informações. Chegou a hora de saber quais são as vagas de emprego abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante auxiliar de bar, almoxarife, analista de recursos humanos, armador de estrutura de concreto armado, assistente de engenharia, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de engenheiro da construção civil, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de técnico de eletrônica, auxiliar mecânico de ar-condicionado, azulejista, balconista de lanchonete, barman, carpinteiro, carpinteiro de obras, chapeiro, consultor de vendas, consultor de viagem, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, educador social de rua, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de expedição, engenheiro civil, estoquista, garçom, gerente de restaurante, jardineiro, marceneiro, maceiro, oficial de manutenção, operador de empilhadeira, operador de máquina de arame, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, operador de vendas, pedreiro, pedreiro de acabamento, porteiro, promotor de vendas, repositor em supermercados, representante comercial autônomo, servente de obras, técnico de refrigeração, técnico em manutenção mecatrônica, técnico em nutrição, vendedor de consórcio, vendedor interno, vendedor pracista e zelador. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar administrativo e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Termina aqui o Boletim Legislativo desta segunda-feira. Espero que você tenha aproveitado as informações. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Espero você. Tchau, tchau!